Catavento, seja bem-vindo a mais um episódio do Catavento Cast, um produto do Catavento Instituto. Eu me chamo Thalia, sou uma das hosts aqui do podcast e aqui ao meu lado está a Amanda, para a gente poder bater um papo com duas convidadas hoje, para poder a gente falar de um assunto que eu acho que é super pertinente, que é a humanização do cuidado no contexto hospitalar. A gente fala tanto de que o profissional de saúde precisa ser humanizado, que precisa trazer humanização, então a gente vai trazer aqui pontos importantes do porquê essa humanização é importante e até porque, né, se criou um documento falando sobre isso que é enorme, né? Então mostra que a humanização não é algo tão simples, né? Assim, não é algo tão pequeno. E para poder falar sobre esse assunto, a gente trouxe a Lorena, que vocês devem ter visto já em outro episódio, e a Camila também. Vocês gostaram tanto que a gente trouxe elas de volta, né? Pensando nas possibilidades. Claro, a PNH está aí posta e é lindíssima, mas a gente já veio vendo aí em outros episódios de que o que está na teoria nem sempre suporta o tanto que é a prática, né? Então, a gente vai falar sim de prática aqui. Caso você queira entender um pouquinho mais sobre a PNH e ter aulas sobre isso, se matricule nos cursos do Catavento, faça as nossas formações, porque a gente tem aulas específicas para isso. Inclusive, Lorena é uma das professoras, eu também dou aula de dignidade e humanização na formação em tanatologia, que está com as inscrições abertas. Mas hoje a gente vai falar de prática, de como é a humanização. Claro, sempre vai voltar algo de algum princípio ali da PNH, pensando em todos envolvidos. Mas Camila e Lori vão trazer um pouquinho dessas possibilidades aí dentro dos vários settings que vocês já conheceram. As meninas já viram que aqui tem de tudo um pouco. Sim, e um pouco mais. Todas as etapas do ciclo vital. Então, a gente vai pensar ali um pouquinho das perspectivas de humanização. Então, eu queria ouvir de vocês, meninas. Por favor, uma de cada vez. Não precisam competir para quem vai falar. O que é que vocês entendem do ponto de vista da associação da psicologia à humanização? Eu vou logo ser polêmica, porque parece que a humanização cabe à psicologia. E eu entendo que cabe sim, mas parece que há uma perspectiva de uma responsabilidade institucional de que a humanização deve ser executada pela psicologia. Então, e essa é a responsabilidade dela. Eu queria ouvir a opinião de vocês com relação a isso. O que é que vocês veem nas práticas das laborais de vocês aí, como é que tem sido? Eu acho balela. Poxa. Assim, pensar a humanização como uma prática só da psicologia é uma coisa super autolimitada, porque acaba. A gente tem nossa gama de atribuições e de atividades e habilidades, mas chega uma hora que não tem mais o que fazer. E assim, tem coisas que não é só a gente sozinho, né? Assim, aproveitando a vibe nada carnavalesca do momento, mas assim, Salvador, né? Uma andorinha só não faz verão e não faz mesmo. A gente não consegue fazer humanização sozinha, né? E, assim, a gente pode fazer provocações, fazer disparos dentro dos grupos, das equipes, trazer algum incômodo, alguma coisa assim. Mas, no fim das contas, sozinha não vai. A coisa acaba em certo momento, porque a gente, não tem gás para tudo isso, porque a gente precisa cobrir muitas outras atividades, seja assistencial, seja administrativa, de 1000 outras ordens dentro da instituição. E, assim, de tempos para cá, a humanização tem se tornado capa de revista, né? É a estrelinha, a menina dos olhos das instituições, então a gente precisa trazer isso de uma forma, assim, mais pé no chão, né? De poder pensar que talvez não seja essa coisa toda bonita, assim, né? A humanização, ela é muito prática, ela não é muito teórica nesse sentido, assim, de fazer elucubrações, de pensar sobre formas de fazer, e isso é aquela coisa bonita, de post e como se tivesse uma receita de bolo do que fazer, como se fosse aquilo... É isso e vai dar certo. Porque ainda tem essas apostas, que às vezes não vai dar certo. Porque se der com o paciente, vai dar com todos, então isso, bora repetir. E é assim, a gente faz assim, vai ser assim para todo mundo. E nem sempre, né? Entendendo que a gente trabalha, pelo amor de Deus, com subjetividade. E quando vai pra mídia, é muito mais essa parte, é muito Isso, fofo, e a coisa como do foi like, lindo né? fazer, né, tal coisa. Ir pra praia, faz isso, faz aquilo. O cachorro conseguiu levar pro hospital. Isso. Não é só isso. Algo midiático, né, assim. A gente fez e isso é a cara do hospital que a gente tem que divulgar. Sim. Tá, mas humanização é só fazer a festa de carnaval no carnaval, a festa da Páscoa na Páscoa.
O Natal, Entende? Natal. A humanização ela também é Uhum. visceral, é também lidar com coisas que não são positivas. É no acolher, dia a dia, na rotina, né? é possibilitar que esse indivíduo ele possa ser uma pessoa mesmo e não um paciente, né? Sim, com certeza. Enquanto vocês estavam falando, eu tava pensando, né, sobre isso, que parece que tem uma receita de bolo para humanização como se é isso e acabou. E eu trabalho na nefrologia, a hemodiálise os pacientes ficam 4 horas fazendo tratamento, né? E aí é uma coisa que eles fazem 3 vezes por semana. Aí eu lembro que eu tive a genial ideia de fazer um cinema. Eu disse assim, a gente tem um projetor, eu vou botar no teto, vou botar caixa de som, pronto. Gente, eu gerei um sofrimento psíquico muito grande quando eu pensei no cinema, porque foi uma confusão pra decidir o filme. Ave Maria! Aí eu disse assim, gente, pra que eu inventei, cara? Deixa abaixo. Na mesma hora eu abortei a missão pensando assim, velho, não vai ser possível. Ia ser lindo, ia ser fantástico. A instituição ainda ficou assim, sim, aí, querida, o cinema, cadê? Vai ser tudo. Ai, Aí eu, o close do Instagram. Não tá dando bom, né? Não vai dar certo. Não é todos os cenários que cabe, né? Não, e assim, pensando até talvez em um cenário de alas menores, né? Por exemplo, hoje eu trabalho numa instituição que tem 90 pontos de hemodiálise. Então, são 45 pacientes no mesmo salão, com boxes distintos, mas no mesmo salão. Como é que eu vou fazer 45 pessoas coexistirem ali com o mesmo gênero de filme ou algo que eu já assisti, tô dando spoiler, né? Agora, numa outra situação, por exemplo, da Copa do Mundo de 2022, a gente fez A transmissão do jogo? a transmissão do jogo, a gente enfeitou tudo, a gente distribuiu pipoca, e foi ótimo, porque assim, até quem não gosta de futebol, tem uma animação da Copa do Mundo. Eu não gosto de futebol, tava lá assistindo. Tava lá assistindo e a gente conseguiu, inclusive, remanejar os pacientes que têm alguma questão com barulho para salas menores. Então, a gente conseguiu atender a todos. E aí, Isso é humanização. eu queria ouvir de vocês do que vocês percebem que a gente pode contribuir nessa visão das particularidades de momentos de avançar ou recuar das possibilidades de humanização dentro do contexto hospitalar. E eu acho que é legal vocês trazerem a perspectiva adulta e infantil também, que onde vocês têm experiências também, né? Sim. Eu penso que a gente tem que pensar, né? Fui redundante, mas quem é da TCC adora Às vezes é pensar o que é sobre o possível. pensamento, falar do pensamento, enfim. A gente tem que colocar um certo limite, entendendo que as pessoas que estão ali, elas não estão por querer, né? Quando a gente pensa em alguém doente no hospital, não foi uma escolha, a escolha de estar ali foi nossa. Sim. Então, tudo tem que ter limite. E, às vezes, o psicólogo, ele fica nesse papel, assim, nesse pedestal, assim, daquela pessoa que joga água no castelinho de areia, né? Sim. Destrói o castelinho das pessoas. A gente, mas vem, até a psicóloga veio aqui, disse isso e aquilo, agora não tem mais. Sim. Como o cinema, né? Sim. De início foi uma ideia boa, mas aí a psicóloga percebeu e foi lá e marcou. Gente, não dá. Não tá Não tem rolando. como. Então, o limite, ele é algo que a gente tá ali para pôr e pensar, né, que a humanização ela é algo geral, ela é para todos, não é só para um grupo de pessoas, enquanto a gente expõe as outras ali a um determinado tipo de sofrimento, a situação que elas não queriam estar. Sim. Por exemplo, trazer o cão pro hospital, que eu acho um movimento muito bonito, mas tem pessoas que não conseguem gostar de pet. Tem Ou tem pessoas que fobia. tem medo. Minha irmã mesmo pode ver um gato, um cachorro passando por ela, que ela começa a ficar com medo, ela começa a gritar, ela começa a sair correndo. Então, Pois é. imagine um cenário que você tá lá num ambiente fechado, né? Que você tá cheio de equipamentos a parar pra poder estar ali te cuidando. E aí chega um animal que você não tava esperando muitas E vezes. que é aversivo para você. Então, eu vou para além disso. Situações de humanização do qual o paciente, às vezes, ele tá tendo acesso a celular, né? Por mais que esteja numa unidade fechada, tem hospitais que têm unidades fechadas tipo apartamento. Sim. E aí ele tá lá vendo na rede social do hospital que um golden lindo com crachá e tudo do hospital. E ele não vem aqui. Por que ele não vem aqui? Porque eu tô com HPC, eu tô com uma bactéria hospitalar super grave, eu tô em isolamento, eu não posso receber essa perspectiva de imunização pensando na conjuntura da CCIH, por exemplo. Né? Então, como é que eu posso permitir? Eu lembro... tava demorando de eu falar de minha mãe aqui no podcast, né? Minha mãe teve uma hepatite, minha mãe internou lá no Emílio Ribas, lá em São Paulo. E na época tinha que jogar até caneta fora. Nossa.
foi algo que atravessou minha mãe demais, pensar de que ela tinha uma porta com uma janelinha desse tamanho, assim, pra ver minha avó. Porque minha avó botava a cabeça assim, ela só via minha avó pelaquela janelinha. O pessoal entrava cheio de roupa, ela disse que parecia astronauta, de tanta coisa. E aí pensar, por exemplo, é difícil não lembrar do Hospital Português, por exemplo, aqui na Bahia. As mães, quando tem os filhos, tem um janelão pra todo mundo conseguir ver o bebê. Assistir. E aí, parto. olha o impacto de que, às vezes, o tamanho de uma janela, isso vai gerar perspectivas de possibilidade de humanização, assim como a gente tem visto hoje UTIs desenhando um céu no teto. Então, desmistifica um pouco a coisa de que é só a psicologia que humaniza. A humanização entra No ambiente. ambiente. Também. na instituição, na estrutura, no gestor, no usuário, e entender de que a gente também participa da humanização e se beneficia dela, né? Porque senão a gente entra nessa coisa iatrogênica, que é estar no hospital e café, eu sou danada pra isso, café número tal, ou se não, plantão tal, tô acabada e eu tô cansada, e aí gera essa perspectiva de um lugar de sofrimento pra todos. Então, pensar, a gente escolheu estar ali, né? A gente estudou, escolheu estar ali, seja por motivação financeira ou vocação. Paciente não, familiar também não. Então, como é que a gente pode melhorar esse ambiente? Eu queria ouvir de Para vocês, todos, assim. Para né? todos. Eu Uhum. queria ouvir de vocês, assim. Que ações de humanização vocês sentiram que atravessaram vocês também, além E que teve um desse... impacto positivo, né? Assim, eu acho que primeiro a gente precisa dar um passinho atrás e pensar que sofrimento puxa sofrimento. Sim. Se o paciente sofre, em algum momento a equipe sofre, aí todo mundo sofre, aí sofre todo mundo, e ninguém se resolve nada. Mas, assim, pensar que a humanização também, ela tem o cheiro da modinha da comunicação. Sim. De que as duas aparecem, assim, como aquela coisa super hypada. Nossa, não, Nosso hospital humanizar. oferece isso. isso, a gente tem tal coisa. E, assim, a flexibilização de horário de visita como uma estratégia, uma coisa, assim, diferenciada. Quando, na Visita verdade, infantil. família né? não visita, né? Exato. Isso, assim, coisas nesse sentido que muitas vezes vendem essa perspectiva romantizada, seja da humanização, seja da comunicação, só que é isso, entendendo que somos seres humanos, nossa maior certeza é o equívoco. A gente sempre vai se equivocar. Sim. Então, comunicação é um trabalho eterno, e eu acho que é o maior entrave dentro de todo o sistema de saúde, mas assim, de que forma a gente consegue organizar essas coisas trazendo para a realidade dos fatos, né? Sem se deixar levar muito pela coisa sedutora da mídia, do Sim. like, do Instagram, do engajamento, ou seja, de outras redes sociais, LinkedIn Sim. e tal. TikTok. Todas elas. E por aí vai. Não faltam, né? Mas, assim, pensar que a humanização, ela, inicialmente, eu acho, na minha concepção, pelo menos, ela deveria ser uma coisa feita no 1 a 1. Não necessariamente no privado, mas no 1 a 1, Sim. né? Entendendo que o que serve para um não necessariamente serve para todos, mas tem coisa que dá, e assim, entendendo um espaço para poder flexibilizar essas coisas, a forma que elas acontecem. Então, assim, uma atitude de humanização que me conquistou bastante na vida foi ter uma sala. Uma sala para fazer atendimento, né? Eu achei que você ia falar do diário de UTI. Não, uma sala, assim, a gente joga A baixo, sala. entendeu? Ter Vai uma pelo sala. mínimo. Isso, a gente tá se contentando com pouca coisa aqui. O mínimo, uma sala que seja, pronto, tem lá uma plaquinha escrito psicologia. Sim. Pô, massa, velho, tem uma sala, um lugar pra guardar minhas coisas, fazer do jeitinho que o CFP manda. Bonitinho, né? Massa. O diário já é uma coisa, assim, muito mais à frente, que, nossa, aí assim, é outro nível de complexidade, de significação, de sentido de vida mesmo, não só pra gente, pra equipe, pra família, pra paciente, mas aí é mais pra frente. E quem quiser saber com riqueza de detalhes, ela escreveu um capítulo no livro Luto e Hospital, Compreensão e Manejo nos diferentes setos do campo da saúde, falando sobre, inclusive, exemplos, né, de cartas ali do Diário de UTI, de possibilidades. E nas aulas do catamento também ela traz, inclusive, o caso de Imagens, nossa querida fotos. paciente, Sozinha. foi minha de Lore, então é muito afeto. E você, Cami? A minha intervenção já foi de outro shape. Foi no período da Covid, quando a gente começou a fazer as visitas virtuais. Sim.
ali, de fato, foi um contexto onde a gente tinha que se reinventar, né? Aprender efetivamente, assim, de tudo um pouco. De conseguir conectar a internet no tablet, enfim. E oferecer esse momento, assim, para aquele paciente que estava ali. E acho que por estarmos num cenário mesmo, assim, pandêmico, onde tudo era muito restrito, a própria equipe até entrou num movimento diferente nesse cenário. Eu me recordo de um período onde o hospital ficou sem internet. Não tinha internet, e era o dia da visita. E as Sim. famílias contavam com aquela ligação. Era uma ligação por semana Nossa. para cada setor. Porque eram muitos pacientes. Muitos pacientes para dar conta. Tinha unidade de ter 20 leitos. Não tinha nem braço. No período que eu fiquei, eu adquiri... Lorena, eu já conheço ela, né, de antes. Lorena até brinca, eu tenho uma dor histérica aqui no ombro esquerdo, que eu desenvolvi de tanto segurar o tablet para fazer as visitas. Porque tinha que ser sequenciado, não era você fazer de um outro esperando. E aí, quando a internet caiu, nesse dia eu percebi que, de fato, algo tinha mudado dentro do hospital. A equipe da UTI se juntou e levou paciente por paciente para um canto específico da UTI que pegava sinal de 3G. Nossa. Enquanto outro membro da equipe roteava. Sim. Então, assim, essa ação de humanização foi aquela que me fez pensar, né? Então, não adianta mais eu ficar brigando, dizendo que não é só o psicólogo que tá ali para humanizar o ambiente, né? A humanização, ela faz parte de todos. De tudo. É muito bom você falar isso, porque eu faço muitas ações, muitas mesmo. Muitas assim, muitas assim, um mesmo. absurdo de quantidade. Não é? Cada vez tem uma coisa. Eu sobrevivo muitas vezes ao ambiente por conta das ações, porque elas me atravessam de uma forma que vai para além da rede social, como vocês trouxeram, né? Ela tem que ter um efeito importante. Mas o caso de humanização que mais me atravessou foi no 1. E não foi uma intervenção pensando na PNH, pensando... Não. Foi um caso de uma paciente que teve um diagnóstico de HIV e muito medo do estigma social de promiscuidade da mulher, de... enfim, a falta de cuidado, uma mulher casada que o esposo teve uma relação extraconjugal e ela acabou contraindo. E a maior dúvida dela era que se ela chegasse nessa ala com 45 pontos, se as pessoas iam perceber que ela tinha HIV. E aí esse olhar do outro trazia um pouco disso. E aí, na mesma hora, né, ela tava no ambulatório para entrar na terapia renal substitutiva, eu levei ela pra ala. E perguntei assim, você consegue me dizer quem tem HIV aqui? Ela, não. Eu disse, porque não importa. Aí ela olhou pra mim assim, agradeceu infinitamente, disse assim, eu tô pronta pra vir pra cá. Eu tô aqui com você, né? Eu vou segurar sua mão. Então, às vezes é isso. Às vezes é o mínimo, né? E a gente vai pensando que é só cortar, por exemplo, Páscoa passou aí, tome-lhe coelho, né? Orelha. Nem fiz, viu, gente? Nem fiz, não tive libido esse ano pra fazer. Mas não é só isso, né? Eu lembro que no ano passado, no Natal, a gente sempre enfeita a unidade. Aí os pacientes falaram assim, eu queria tanto um presépio. Tem como ter um presépio? Gente, um presépio é caríssimo. Eu não sabia que um presépio era tão caro, cara. Eu disse assim, gente, não tem verba pra isso. Eu fiz no Canva um presépio enorme e botei num mural enorme, assim. Aí, engraçado que, independente da religião dos pacientes, eles falaram, nossa, essa imagem me remete à união, né? Eles começaram a criar conjunturas com aquela imagem, não necessariamente voltados para a perspectiva religiosa, mas pensar também no fomentar a espiritualidade e as possibilidades subjetivas diante disso. E aí, meninas, pensando nessa perspectiva toda, qual que é o maior desafio que vocês veem, assim, para executar a atividade de humanização? Eu acho que o maior desafio é a melhor estratégia. Gente,
Eu ainda vou escrever, gente, um livro de frases de Lorena. Lorena, realmente, ela é um puro suco de reflexões, né? A única certeza é o equívoco, né? A melhor estratégia. Gente, eu não aguento essa mulher. Mas sim, diga qual é o maior desafio. Porque assim, de alguma forma, eu acho que cai um pouco desse pressuposto, né, de que a psicologia tem que assumir todas as ações de humanização, porque a gente já vem com um a priorizinho aí, de que, poxa, faz sentido trazer o subjetivo, faz sentido acolher, trazer esse paciente para perto, esse sujeito para o protagonismo do cuidado, mas são as mesmas pessoas que dizem, pra que isso? Pra que vai fazer esse negócio para seu fulano? Seu fulano nem acorda, né? A gente tem lá no hospital que eu atuo, 2 dias na semana que vão músicos pra lá. Eles sim. vão fazer momentos, e aí tem um jardim todo bonitinho, aí todo mundo se reúne. É muito, muito interessante que os pacientes descem, às vezes, na própria cama mesmo, às Sim. vezes descem na poltrona, às vezes na cadeira de rodas, e enche de familiar, e fica um momento super fofo. E tem músicos que eles vão ao leito dos pacientes que pedem, que os familiares pedem, eles tocam também nos corredores, ainda mais quando é São João, que tem todo aquele clima, né, mais Sim. alegre. Eles vão e tocam pra todo mundo, o forrozinho sempre vai bem. Só que já ouvi, assim, certos comentários dizer, oxe, vai passar em seu fulano, por quê? Seu fulano tá aí, né, mais pra lá do que pra cá, não tá escutando, não tá interagindo. Como se só fosse uma matéria. Isso, assim, entendo que existe algo aí de ser necessário criar uma casca grossa, digamos assim, nos profissionais de saúde, por convivermos com situações muito diversas, muito difíceis, mas de que é necessário fazer um movimento dos dois lados, literalmente um movimento, né? Sim. Sendo redundante também, mas assim, de pensar que algo aí precisa se mexer, porque quando toda a condição de cuidado ao paciente, à família, tá estanque, não tem por que ter humanização. Porque a humanização realmente é o ato e o efeito de movimentar aquela condição como está ali para que algo se produza a partir daí. Que faça sentido, que alivie de alguma forma o sofrimento de paciente, de família e de equipe. Né? Porque sempre essas estratégias não são só voltadas para paciente e família. A gente se beneficia também. Né? Então, quando você fala que às vezes é um momento que você consegue sair um pouco da assistência, daquela coisa, da lida mesmo de todos os dias, fazer vários atendimentos, e é uma carga muito grande, as pessoas talvez não tenham a dimensão exata do peso que é ser psicóloga hospitalar, ou ser psicóloga, ponto. Sim. Entender que existem outras formas da gente atingir o nosso público-alvo, seja ele qual for, né? A gente está para fomentar a saúde mental em qualquer espaço que a gente esteja. Eu acho que isso acompanha o psicólogo. Então, né, pensar, eu não estou aqui para acolher a equipe. A gente está ali para acolher a equipe. Quando a gente acolhe a equipe, a gente também se acolhe. Né? Afinal de contas, a gente está compartilhando. E acolhe o paciente por tabela, né? Sim. Para mim, o maior desafio, assim, é indo por uma outra via. É colocar que o psicólogo, ele não está ali para ser fofo, legal, engraçadinho, que às vezes as equipes elas entendem que humanizar é somente fazer uma decoração que não tenha sentido para as pessoas que frequentam aquele ambiente. É uma visão de lúdico pejorativa. Isso, e pensa Quase que o psicólogo tá ali Exato. para isso. E aí você tá num contexto onde você não tá levando em consideração o público, as pessoas que estão ali, porque, né, cada um com sua individualidade, você tá pedindo pro seu time, né, pra sua equipe, olha, faz um negócio aí legal, fofinho, divertido, aquilo que o psicólogo faz, isso, entende? E aí a gente tem que ser técnico, muito, muito técnico. Olha, eu tô fazendo isso aqui pra favorecer isso. Não tô fazendo porque é legal, porque é bonito. Sim. Acho que o maior desafio é esse aí. Tem uma função Sabe? por trás. Eu acho que outro desafio também, que às vezes você tá aberto a trazer várias atividades de humanização, várias sugestões, mas as instituições às vezes também te trava, né? Às vezes, por falta de verba, por falta de espaço, por falta de... Você só tem que dedicar seu tempo aos atendimentos. Não entender e a importância, Não né? entendendo a importância, porque eu vejo isso muito, por exemplo, no contexto de ambulatório, os atendimentos são agendados, né? Então, o paciente tá lá seu horário, aí é difícil até pro profissional, que às vezes ele não consegue beber uma água, não consegue fazer, porque a quantidade de paciente que ele tem que atender é vasta. E aí,
ele fica sentindo essa falta de parar no atendimento. Eu também posso fazer uma intervenção ali na sala de espera, né? Posso fazer uma psicoeducação, eu posso fazer um acolhimento, eu posso falar de um grupo, eu posso falar de uma temática, eu posso trazer a questão da saúde da família nesse processo, né? Que, assim, é uma carga, uma sobrecarga, né? Eu só lembrei difícil. daquela sua intervenção da janela. Da janela, né? No momento do setembro amarelo, né? De que, assim, a janela de esperança e tal. E foi muito rico os pacientes. A gente também trouxe, além da janela da esperança, o sarau, um momento de música, de reflexões, de curtição ali. Os pacientes pulando, dançando, que é um ambiente de sala de espera, gente, um ambiente de sala de espera é muito difícil, porque você fica horas e horas ali para ser aguardado, para ser atendido. E esperando qualquer coisa, né? Uma consulta de rotina até um diagnóstico. Às vezes é esperando o resultado do exame para ver se você pode fazer a quimioterapia naquele dia, né? E isso é angustiante. E aí, essa questão da humanização me lembra muito um ato que, assim, eu corri atrás para que acontecesse, é o atendimento pós-óbito. Depois que o paciente sai do ambulatório, muitas vezes ele vai morrer no hospital. Tá, mas eu tive 6 meses com ele acolhendo todos os meses. Eu quero saber sobre ele, né? Então, perguntar pro familiar, e aí, como que vocês estão? Infelizmente, faleceu. Aí, eu posso te ligar? Posso falar com você? Ou você gostaria que viesse aqui presencialmente? Sim ou não, né? E aí eu faço as condolências, explico aquela parte mais burocrática de ter que vir atestado, mas eu com muito tato também, que né, esse não é o momento melhor muitas vezes, é uma segunda oportunidade. E esse acolhimento pós-óbito, assim, fez, como vocês trouxeram, é importante pro profissional também, para ele se sentir, tô fazendo meu trabalho, né? Porque cuidados paliativos, é uma premissa fazer o acolhimento pós-óbito, né? O cuidado pós-óbito, mas a gente não vê na prática. Então, como ato de humanização, essa família precisa ser vista posteriormente. Essa família precisa ser escutada. E, às vezes, psicoeducada. Às vezes, você vai passar por esse processo de mais difícil, né? Uma data comemorativa, uma situação. E tá tudo bem você ficar, né, triste, você chorar, se expressar, procure sua rede de apoio. E a outra situação muitas vezes, em um contexto de ambulatório, o paciente não mais pode comparecer ao atendimento, mas a família sim. Bora fazer uma videochamada? Tem alguém lá para poder atender? Seu João, você não tá aqui, mas tá te vendo. Como é que você tá? E eu acho que a pandemia, ela trouxe isso, do que o virtual pode ser utilizado, né? A tecnologia pode ser utilizada para prestar um bom atendimento. E não deixa de pensar, porque ele, deixa eu mostrar a perna dele aqui, aí mostra com o celular. Deixa eu ver aqui como é que tá a ferida. E depois a família atualiza, né, como que ela percebe o paciente. E eu acho que isso são atos no dia a dia, no individual, que faz total diferença. E que a humanização, e às vezes as pessoas pensam, não sei se por ausência de técnica, que humanização não é só o evento. Humanização é você, né, trazer voz ao sujeito. Teve uma coisa que eu fiquei pensando aqui enquanto a Thalia falava. Eu sempre penso em polêmica, é um negócio terrível. Só não descansa, meu Deus do céu. À toa ela tinha uma live, gente, super polêmica. Tá pra voltar. Mas assim, eu tava pensando o seguinte. A gente tem visto cada vez mais um movimento nas redes sociais, porque a humanização ela tá muito associada às redes sociais, né? De um movimento de imagem pessoal. Como a pessoa deve se portar, como ela deve se colocar e como ela deve se vestir para ocupar determinado espaço. E eu tenho visto cada vez mais, e eu acho que é por isso que tem a glamourificação da psicologia hospitalar, psicólogos arrumadérrimos, assim, nos hospitais, sabe? Assim, de salto. Me pergunto como é que a pessoa aguenta. Realmente, assim, eu minimamente agora comecei a fazer academia pra aguentar me agachar. Então, assim, Lorena sempre me disse isso, eu faço pilates pra conseguir acolher óbito. Com certeza. Né? Então, assim, fico pensando, né? Thalia falou de uma barreira que às vezes é o financeiro pra gente executar a atividade de humanização, mas saindo dessa coisa macro, né? De uma ação que precisa de dinheiro, de pequenas coisas. Vocês entendem que a nossa postura profissional pode ser uma via de humanização, por exemplo, em casos de paciente que não tem escolaridade, a gente adequar a linguagem e instrumentalizar a equipe para isso. Em casos de paciente que não tem compreensão de quadro clínico, a gente adequar a orientação da equipe pela via da psicoeducação que a psicologia hospitalar executa enquanto técnica. E também em casos da nossa aparência. Algo que eu tenho refletido muito com relação a isso é que, a depender
de como eu estou no plantão, eu posso aproximar ou desaproximar o paciente de mim. Vocês sentem isso pensando na perspectiva que ambas já atuaram, tanto no contexto SUS quanto no contexto privado, assim, Sim, dessa questão da humanização também voltada pela via de como a gente se prospecta pro outro, porque o psicólogo, ele atua. E não é só atuação profissional, atuar de corpo, De a gente semblante. de semblante, né? Na clínica tem uma diferença, Claro. aqui tem uma diferença, a gente faz um discurso do mestre, ali a gente se arruma pra vir pra cá, escolhe a roupa, mas pensando numa unidade hospitalar, para além dos EPIs e do jaleco das lojas caras, eu já ia falar o nome, não me pagaram. Para além disso, vocês sentem que isso pode ser uma via transformadora ali de construção de vínculo, pensando na perspectiva de humanizar o tratamento, de como a gente se coloca? Sim, mas assim, acho que abrindo um pouquinho mais esse parêntese, além de assim, como a gente se porta, o que a gente fala, para que a gente fala, é a partir de onde a gente fala. Então, assim, tem um trecho da aula de humanização, spoiler, para quem não tá fazendo formação, que eu gosto de trazer, e aí esse merchan eu vou fazer feliz, de Rita Von Hunt, que é maravilhosa, perfeita, tempero drag no YouTube. Maravilhosa mesmo. Perfeita. E aí tem sempre uma provocação que ela fala sobre que horas são. Qual é o contexto histórico, sociopolítico que você está vivendo hoje, a partir de onde você fala e para quem você está falando. Então, tem uma diferença muito grande quando a gente está no contexto público para o contexto privado, que é completamente diferente. Então, assim, contexto privado, algumas pessoas já me perguntaram, minha filha, essas tatuagens que você tem, como é isso aí? Você se arrependeu, né? Você fez quando era jovem. Oh, meu Deus. Vem cá, é assim mesmo, né? Ou, às vezes, tipo assim, de olhar com um certo, assim, uma transferência negativa. Sim. Né? De dizer, psicóloga tatuada não deve ser boa da cabeça. Sim. E assim, num contexto outro, faz diferença. Isso de uma pessoa para outra, que diferença faz? Tem gente que se toma muito por isso, mas isso diz mais do outro do que de mim. Sim. Né? Então, assim, eu acho que é uma das muitas vulnerabilidades que está próxima daquela de, se eu disser não para a empresa, será que vão me demitir? Sim. Será que eu vou ficar mal vista dentro da empresa se eu negar alguma coisa, entendendo que não me cabe profissionalmente Sim. agir dessa forma? Então, assim, para além disso, acho que outra coisa que cabe muito dentro de estratégias de humanização, que as pessoas nem sempre estão muito ligadas, acessibilidade. Seja acessibilidade para pessoas que não sabem ler, porque, Sim. infelizmente, a gente ainda tem uma população muito significativa de pessoas analfabetas, ou analfabetas funcionais, que só assinam Sim. o nome, para pessoas que não falam português. Não falam Ou não português, enxergam. ou no sentido de não falam português, Libras. Sim. Quem hoje, num contexto hospitalar, tem habilitação para Libras, é fluente em Libras? Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas. Isso gera um embaraço, minha senhora, do tamanho do mundo. Então, assim, eu tive uma experiência disso uma vez e eu quase entrei em parafuso. Porque foi uma paciente num ambulatório docente assistencial de dorofacial e a moça era surda, ela não era oralizada e ela não era fluente em Libras. Então, boa parte dos sinais que ela usava, só entendia ela e a mãe. Sim. E aí eu disse, galera... Foi um dialeto construído... Total. E ela tinha uma relação super conflituosa com a mãe. Eu disse, pronto, e agora? A gente faz como? Quem é que traduz? Quem é que traduz? Aí lá vai eu, desesperadamente, atrás de um psicólogo que é fluente em Libras. Sim. E foi a salvação da minha lavoura. Porque ele conseguiu acessar ela de um outro lugar e ele conseguiu mostrar pra gente que ela não era de fato fluente em Libras e que a gente tinha alguns sinais específicos que poderia utilizar com ela para poder margear alguma coisa de uma comunicação. Sim. Que ainda assim foi parcial, mas que foi efetiva o suficiente para prestar um bom cuidado. Ainda assim, fiquei insatisfeita? Fiquei. É a régua que a gente cria, né, pras coisas. Tá, Sim. pois é. São várias. Eu tava prestando atenção nisso que a Lorena tava falando e aí fui me perdendo da pergunta principal. Eu perguntei com relação Porque- à postura, tanto de linguagem tá, quanto sim. de imagética, né? De como a gente Sim, se coloca ali. É porque esse assunto de Libras me toma muito, mas, enfim, algo que eu percebi de cenários assim, né, entre o público e o privado,
talvez eu esteja sendo um pouco, não sei. No público, parece que é tudo muito mais escancarado. O que eu fui percebendo na lida é que quanto maior a escolaridade, mais camadas essa pessoa tem e menos ela te permite que você acesse ela. Sim. E no público, não. Não sei se é porque as pessoas que têm, né, são menos favorecidas e tal, no geral, né, no Brasil. Ou talvez pela principalmente no escassez, Nordeste. né? Tanta gratidão de estar conseguindo ter aquele atendimento que... Sim. As pessoas serem, né, acostumadas a viver em comunidades, em contar com o vizinho para olhar o filho. E tudo isso se torna muito mais acessível. Então, no público, geralmente, o paciente, ele não julga tanto, assim, a aparência, né? Claro que se você chegar completamente, né... Desorganizada. Eles vão fazer, doutora, e o cabelo? Sim. Mas isso não é algo que vai gerar um bloqueio. Sim. Não vai ser uma barreira pro vínculo, né? Isso. No período que eu estava na residência, eu fui fazer o optativo num hospital muito, muito, muito caro em Recife. E lá eu fiquei num lugar que eles chamavam de UTI especial humanizada. Era o leito da UTI, num quarto gigantesco, um leito por quarto. Um apartamento. Sim, só que era UTI. Nossa. A família podia ficar 24 horas. Gente, que Tá? sonho. E aí, quando eu cheguei lá, eu fui orientada que, olha, venha sempre com o cabelo arrumado, o jaleco passado, de brinco. Lá era autorizado usar um brinco que não passasse pelo lóbulo da orelha. Psicólogo podia. E tinha que manter esse semblante. Porque o dia que a gente fosse menos que isso, a gente podia ser confundido com qualquer coisa, menos alguém que era associado à instituição. E aí vem, pensando nas interdições da vida e as contingências, a pandemia bota a gente parecendo uma cebola cheia de camada. Ninguém sabe quem é psicólogo, ninguém sabe quem é ninguém. A Como gente ser nem sabe quem a humano. gente é, né? E vem ali e mostra de que talvez um adorninho necessário não seja tão necessário assim. Exatamente. Né? E ninguém ficou passível disso. Eu acho que a pandemia veio para mostrar que, independente do público ou do privado, tá todo mundo precisando e carecendo de afetos reais e humanização própria e convocou as institucional. pessoas a pensar em humanização, Sim, né? sim, Às vezes é sim. uma foto, um crachá maior, o Sim. seu nome ali, o que, que você gosta de fazer. Prontuário afetivo. Exato. E essa coisa da música, né? Eu acho que a música vem com a potência de transformar o ambiente, assim como a Gami falou em outro episódio, que ela trouxe a questão das técnicas projetivas. E isso que você fala da fofura do psicólogo que é artesão, psicólogo multifacetado. Às vezes pode parecer que a gente tá fazendo muito pouco ou não tá fazendo nada, né? Você é pago pra vir aqui brincar e fazer alegoria pro paciente. Antes fosse. Antes fosse. Mas tem um efeito importante ali de intervenção que a gente vai construindo de possibilitar vias de fala diversas, como às vezes trazer um outro psicólogo que fala, né, uma linguagem e que ele identifica que o paciente não fala. Não é fluente naquilo ali, mas a gente vai buscar estratégias, né? Acho que a lição que fica da humanização é a questão da criatividade, do desejo, da libido e da cooperatividade, né? certeza. Sempre a gente tem que contar com as pessoas, assim como as pessoas sentem que podem contar com a psicologia, né? Meninas, eu queria agradecer mais uma vez vocês estarem aqui com a gente. Foi um papo muito gostoso. Poderia falar 5 dias de humanização, realmente, assim, é uma coisa que para mim é muito precioso. Para todos nós 4, e eu acho que... E não porque é responsabilidade da psicologia, mas é porque a gente entende a importância de se fazer uma humanização responsável, né? A gente entende a importância do humano com o humano. Né? A gente entende isso, assim, da questão da potência que é a via de individualizar as experiências, a perspectiva, inclusive nossa, né? Não tem como a gente sair ileso, como Camila falou em outro momento. Enfim, gente, é isso. Até uma próxima. A gente se vê aí no próximo episódio. Até mais. Obrigada, Tchau, meninas. tchau. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.